O que seria esse repouso no Espírito Santo? É de fato Deus que prejudica o organismo da pessoa, fazendo ela meio que haver um desmaio e dizer que esse é o repouso do Espírito Santo? E alguns falam, né, que após repousarem, sentem que a vida transformou, confirmando essa teoria que aquilo ali foi causado por Deus. Então, o que seria? Cara, você colocou uns comentários aí, que eu sei que foram bem de passagem, para incrementar na pergunta, só que são tão interessantes, mas tão, que isso é mentira. Cada um deles valeria. Cada um, você colocou uns cinco aí. Cada um valeria meia hora de reflexão. Vamos ver o que eu consigo tentar falar de interessante em pouco tempo. Existe uma teoria em psicologia, eu vou falar um negócio que não tem nada a ver, mas vamos lá, chamada rizoma. Rizoma. Você sabe o que é um rizoma? Não. Sabe quando você tem uma série de plantas, geralmente aquelas plantas que são bem rasteiras, que nascem e ficam bem próximas à terra, ali elas se concentram. Quando você puxa a Sei raiz, como são 1 milhão de raízes assim, ó, que parece um gato de luz na favela, assim, ó. O nome Aham. aquele aspecto de raiz, aquela situação da raiz é rizoma. E a psicologia entende que os sentimentos humanos se organizam como num rizoma. Você não sabe onde está o começo, onde está o fim. Você não sabe quem está ligado com quem, mas provavelmente Uhum. tudo está ligado com tudo. Você olha, você não sabe se tem 5 raízes, ou se é uma só, que cresceu e ela mesma se embolou. A verdade, quando você se expõe a fatos, a opiniões, de repente acontece uma mudança brutal na sua vida. Ninguém nunca vai explicar, um médico não vai explicar, o psicólogo não vai explicar, é simplesmente o seu jeito de funcionar. De repente você vai numa terapia ruim, ou você ah, segue um famosinho de internet que diga que é coaching, que vai fazer sua vida melhor, que vai te tirar da inércia, que você é burro, mas com ele você vai ficar melhor e tal. E o cara é 5 milhões de vezes mais escroto do que você. Aí você vai lá, compra o Uhum. curso dele, paga 10 mil e fica melhor no dia seguinte. Isso é possível, sim, por causa dele? Não, às vezes uma frase que ele falou. Às vezes, nem pela frase, só pelo fato de você ter pago 10 mil reais em você mesmo, ressignifica um monte de coisa que a gente nunca vai conseguir rastrear e a sua vida muda de fato. Com base nisso, eu não posso dizer que tem uma receita pronta. Por exemplo, aconteceu para um, isso, suponhamos. Eu posso dizer para o outro, vai lá e compra o curso de 10 mil? Eu não sei, cara, ele nem assistiu a aula, mas ele já ficou bom. Não Uhum. posso. Mas de repente eu não posso, o cara vai lá, compra e fica melhor do que o primeiro. Dentro dessa teoria de rizoma, então, eu posso dizer para vocês que naquele ambiente de renovação carismática católica, onde sugestões vêm e vão, as pessoas pensam uma série de coisas boas, ali ela está diante do sacramento. Muito embora nem sempre perante perante o sacramento numa postura respeitosa. Porque muitos deles o que eles fazem é profanação mesmo. Dançar, pular, gritar, grunhir em torno do Santíssimo Sacramento, isso para mim é profanação. O que eu não questionaria é a Tem, boa vontade deles. tem um termo que eu vi no canal O Neuromágico, acho que você sabe quem é. E eu esqueci o nome do termo, mas é quando você está em um ambiente, vê a maioria do pessoal fazendo um gesto e inconscientemente tu quer fazer aquele gesto e tu acaba fazendo igual, entendeu? Eu acredito que isso ocorre muito, tanto no caso das possessões, do repouso do Espírito Santo, onde a pessoa vai a primeira vez ver todo mundo caindo ou entrando em transe, numa crise histérica, achando que está possuído, etc. E acaba entrando em transe, repousando, falando a língua do Espírito Santo, que eu já vou te perguntar, né? Eu, inclusive, não inconsciente, mas consciente mesmo, eu fui para um retiro aqui em Mosqueiro e eu estava bem de frente para o Santíssimo e o padre lá estava rezando, o pessoal repousar mesmo, e eu abri o olho assim de canto só para ver como estava a situação e vi que estava todo mundo no chão e só eu ali de joelho. E eu não, eu quero repousar, quero repousar, até que de tanto ele rezar, eu tive a sensação de repousar, tipo aqueles detalhes, né, de perder a fraqueza e simplesmente cair, não porque quer mais, porque o corpo meio que se desliga.
Mas eu queria tanto que eu acabei, talvez, me autossugestionando. Tô errado? Provavelmente não. Você deve ter misturado aí os fenômenos da teoria de estado e de não estado. Na verdade, como repouso no espírito é uma teoria, pertence à teoria que diz que é um fenômeno puramente fisiológico, ou seja, não tem nada de sugestão, nada. Vai te estimular pelas vias auditivas, pela visão e música, e você fica cansado em pé um tempão, e já a oxigenação já não é maravilhosa ali, enfim. Mas, se você mistura isso com um grande desejo de passar por aquilo, fica mais fácil. Aí você mistura as duas. Que aí sim viraria sugestão, mas eu quero muito, eu quero, e essa expectativa pode gerar também o mesmo fenômeno. Ou um aciona o outro, ou de repente você caiu só por sugestão mesmo. Nem foi um repouso propriamente dito, mas você ficou tão sugestionado que você simulou o outro. Foi um repouso de espírito mais falso, talvez, do que aqueles da galera em volta de você que provavelmente foram falsos também. Como você perguntou se Deus poderia prejudicar um organismo através do repouso. Bom, o repouso não prejudica o organismo de ninguém. Nesse ponto, a teoria, a posição dos carismáticos estaria intacta. Se Deus fizesse isso, ele não estaria prejudicando ninguém. Ao menos Apesar que a de que pessoa algumas. caísse e batesse a cabeça, Isso, né, não? isso. Já pensou se Deus largasse um repouso, o cara cair de cara no chão e quebrasse o nariz? E a culpa ia ser de quem? Nesse caso, eu acho que ia ser de Deus. Porque além de ele ter feito aquilo com a pessoa, ele poderia ter, né, protegido o nasal dela de alguma forma e não fez. Evidente. E aí precisa de alguém que o faça, né? E eu E não vou dizer aqui o. se Deus pode provocar aquilo ou não. Pode dizer que eu não sei. Mas eu digo sim que eu posso provocar aquele fenômeno na minha casa de 1000 modos diferentes. E todos esses modos estão presentes nesse lugar onde essas coisas acontecem. Como não se explica sobrenaturalmente aquilo que pode explicar naturalmente, ou seja, como o repouso não é algo tão grandioso, tão maravilhoso, tão espetacular, tão fora do mundo, não é nada, não é nada, nada, aquilo é absolutamente normal. Você tem a causa. Aliás, você tem um efeito claríssimo. E você tem uma causa ali que está provocando efeito sem parar uma coisa, efeito acontece, por que eu vou chamar de Deus? E aí, teologicamente, eu perguntaria, por que Deus vai empurrar alguém no chão? Por quê? Concordo. E esse mesmo padre, meses depois, quando a gente estava em um retiro, onde ele só foi mesmo para participar, os seminaristas em si, né, eles estavam comentando sobre o repouso no Espírito Santo. Ele conhece o Padre Quevedo e a teoria da ciência, as comprovações, etc, né? E ele mesmo perguntou, será que isso é verdade ou não? Tipo, até o padre ficou em dúvida. O que ele questionava era que, do mesmo jeito que existia gente que após esse repouso mudava de vida, se convertia de fato, também existia aqueles que saindo do repouso continuava a mesma vida de pecado e não fazia mudança nenhuma. E ele se perguntava, será que isso realmente é verdade, né? Colocando a dúvida em cima dessas questões aí. E eu, já tendo a posição quevedista, eu falei para ele que não era verdade. Mas enfim. E aí vamos para o próximo fenômeno que seria, talvez, oi. O padre colocou em questão aí que poderia ser real porque a vida da pessoa muda. Só que a vida da pessoa muda por qualquer coisa. Se essa pessoa, de repente, bate o. Essa não, perdão, uma outra pessoa bate o carro, tá andando lá na Avenida do Estado, aqui em São Paulo, pum, bate o carro. Metade da vida dela pode mudar por causa disso. Não falo por causa de um acidente, perder a. Não, não tô falando disso. Mas o impacto, alguma coisa impactante faz você repensar. Isso pode acontecer do dia para noite. Uhum. Então você já é sugestionado na igreja. Aí você ainda é coroado com um negócio que você acha que é espetacular, sensacional, maravilhoso, que não é, que é o repouso no espírito. Sobrenatural. De repente, aquele empurrãozinho que você precisava para mudar de vida, eu tô desconfiado, tem que mudar de vida, alguma coisa tinha que acontecer. O cara me chamou pra igreja. Eu tava lá de boa, mano, quando eu tava com a cara no chão. É hora de eu fazer alguma coisa, pronto. Então vamos para o próximo fenômeno, né, que ocorre muito na RCC, que seria o dom de línguas, né, ou a oração em línguas estranhas, a língua dos anjos ou língua do Espírito Santo.
E o que seria, de fato, uma xenoglossia, glossolalia ou alguma outra coisa? Como explica Xenoglossia, isso? xenoglossia é falar uma língua que existe, né? Glossolalia não fala nada. É isso que eles fazem. Eu não sei como pode chamar de dom. Geralmente, quando você chama algo de dom, é alguém que tem a capacidade, é algo que se manifesta numa pessoa, que está demonstrando a capacidade de fazer algo melhor do que os outros. Ou fazer alguma coisa Uhum. que ninguém faz, ou que quase ninguém faz. Só que aí você vai na igreja, e o que o cara tá fazendo é falar que nem um bebê, um recém-nascido, que é balbuciar. Eu não sei como você pode chamar de dom. Sei lá, é a mesma coisa pegar minha mãe e fazer uma feijoada maravilhosa aqui em casa, pegar uma outra pessoa em comparação com ela, que vai cortar uma cenoura assim, corta errado e coloca na mesa, e eu vou falar que essa pessoa tem um dom de alguma coisa. É muito primitivo o Xandarai. Não tem como chamar aquilo de dom. Agora, por uma inibição cortical, enfim, por milhares de fenômenos hipnóticos relacionados à hipnose, você provoca aquilo. Normal. Qual que é a dificuldade de eu falar uma coisa que eu não tenho compromisso nenhum em falar, em ter sentido? Solta sua língua que sai qualquer coisa. Alguém pode me provar de alguma forma, não precisa nem ser tão positivamente, que precisa de Deus para fazer aquilo? Ou que aquele ambiente é Tanto muito que, esquisito para que Deus agracie aquelas pessoas de uma forma tão especial para fazerem algo que não tem nada de especial? as próprias pessoas que, quando estão nesse ambiente, começam a falar assim, muitas já falam sem precisar de estar em transe, né? Porque alguns afirmam que falam quando vem o Espírito Santo e aí começa a falar em línguas, etc. Mas tem uns que já falam de forma consciente, como se aquilo já fosse ensaiado. Eu tenho um colega que, após ele ter um contato com a RCC, ele iniciou em transe a falar assim, só que daí ele percebeu que ele já tinha decorado essa língua. E hoje em dia ele fala em línguas brincando, porque ele simplesmente decorou como que se fala isso, entendeu? Então, até na igreja, na minha igreja, ele chega a falar assim, mesmo ele sabendo que não é verdade, entendeu? Mas é uma questão dele. Só estou dando mesmo o que existe, um fato. E aí, o terceiro fenômeno que ocorre, né, seria as possessões. Bom, eu particularmente não creio, tu já conhece os motivos. E aí vem uma pergunta que já entra nesse tema. Vamos ser católico. É pecado negar a posição diabólica? Eu não sei. Por medo, eu não vou opinar a respeito disso aí, não. O que eu digo é que eu creio. Agora, uma pessoa que não crê tá pecando? Eu não sei. Eu não sei. Porque uh, as determinadas pessoas que negaram, como o padre Quevedo, foram muito benquistas pelo magistério, foram sabatinados por pessoas que defendem veementemente que existe a posição diabólica e tal. Estão num nível de discussão ali que está muito além do meu. Então, para mim, se eu começar a blá 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 aqui a respeito de possessão, não vai agregar nada a ninguém e não estou demonstrando conhecimento nenhum, porque eu não tenho. O que eu tenho e eu quero melhorar é capacidade de perceber que aquilo é hipnose ou doença ou qualquer coisa e não uma possessão. Isso sim dá legal. Agora, provar que é uma possessão é bem mais complicado. Então, eu não sei. Se você perguntar isso aí para um teólogo, conheço vários que dirão sim, com certeza, evidente, nunca nem pense nisso. Conheço outros, no meu entender, do mesmo gabarito intelectual, que vão dizer que não. Então, essa Acredito questão nisso. de pecado, não sei. Para mim existe. Para mim existe.